Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Vou falar um pouco sobre a liturgia de hoje. Estamos literalmente dentro daquilo que conhecemos como Páscoa. Não é? A Páscoa cristã, estabelecida por Cristo, a autêntica passagem de Deus pela terra que deu-se em Jesus Cristo, ela está prefigurada e ela está iniciada neste contexto da primeira leitura de hoje, que está no livro do Êxodo, no capítulo 11, do 11:10 ao 12:14. Tá certo? 11:10 vai até o capítulo 12 e o versículo 14. Tá bom? O nosso salmo é o de número 115 e o evangelho São Mateus, capítulo 12, do 1 ao 8. Depois, né, você pode pegar aí na sua casa, ler com calma, fazer uma leitura orante desse texto, porque com toda certeza tem uma importância extrema para a nossa vida. Obrigado a você que inscreveu-se no nosso canal, você que está chegando, você que dá um like, você que faz um comentário. Deus o abençoe grande e poderosamente. Uns 2 versículos da primeira leitura. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. E por aí vai. Tá bom? A iniciar pela primeira frase que li, o versículo 3 do capítulo 12, falai a toda a comunidade dos filhos de Israel. No Evangelho, o versículo 2 diz: vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Fofoca, né? Fofoca. Os teus discípulos, quem faz a fofoca? Os fariseus. Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Meu irmão amado, meu irmão querido, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que escraviza, não é da vontade de Deus. Às vezes, até a nossa prática religiosa, ela é opressora. A maneira como nos reunimos, as regras que estabelecemos, que determinamos, os modos, enfim, em uma palavra, a nossa prática religiosa, não poucas vezes, ela é opressora, porque ela mais oprime do que liberta. E é dessa opressão religiosa, é dessa opressão cultual que trata o evangelho de hoje.
É dentro desse horizonte que Jesus está se movimentando. É dentro dessa fofoca que os fariseus foram dizer a Jesus: olha o que os teus discípulos estão fazendo, que não é permitido fazer no dia de sábado, que Jesus irá responder, irá posicionar-se. A opressão legalista, a opressão narcotizante, a opressão alienante, é contra ela que Jesus Cristo vai lutar e vai falar. A resposta dele se dá nesse contexto. Todavia, queridos, na primeira leitura, não trata-se de uma opressão religiosa, cultual. Na primeira leitura, estamos diante de uma opressão literal, de uma escravidão literal. Estamos diante de um povo que não quer deixar que aquele outro povo que cresceu, que se constituiu um povo numeroso, cresça mais ainda, e eles não querem deixar que aquele povo saia. Eles não querem libertar aquelas pessoas, eles querem manter aquelas pessoas ali escravizadas, porque elas são uma mão de obra adequada para eles. Eles podem fazer muito bem o trabalho sujo, eles podem muito bem ser humilhados, eles podem viver num cabresto. Se Jesus vai opor-se contra aquela opressão religiosa, aquela opressão legalista, aquela opressão ritualística, na primeira leitura estamos diante de um contexto social, onde o povo não pode levantar a cabeça e quanto mais trabalho ainda, e mais trabalho ainda. A lei é opressão, opressão e mais opressão. Trabalho forçado. Já havia um trabalho que não era pouco, mas agora vamos impor uma tarefa maior ainda. E é nesse contexto social, queridos, que vai acontecer a Páscoa. É nesse contexto social de opressão, de escravidão, que vai acontecer a passagem de Deus para libertar da escravidão. Mas não é somente a passagem de Deus. Pensemos nisso. O que foi que vimos ontem? Deus dizendo: vou tirar o meu povo da opressão do Egito. Sei que Faraó não permite que ninguém saia. Ele é considerado poderoso, ele é um homem obstinado, ele é um homem de coração duro. Mas vou tirar o meu povo de lá. Mas compreendamos que Páscoa não é apenas a passagem de Deus. É também a passagem de um sistema de escravidão para a liberdade. É algo que vai se dar também a partir da comunidade, a partir do povo. Deus vai tirar. Não significa que o povo agora não tem mais nada para fazer, o povo simplesmente vai ficar de braços cruzados e Deus irá fazer tudo. Não se trata disso. Não podemos esquecer que essa Canaã está depois do deserto e é preciso atravessá-lo.
para receber o diploma de bacharel em direito, para atuar como advogado, não basta apenas o bacharelado. É preciso fazer a prova da OAB. Para ser um odontólogo, um obstetra, um ginecologista. Qualquer que seja a formação para você tirar uma CNH, é necessário passar por todo um processo, os exames necessários, psicotécnico, exame de vista e por aí vai. E se você for tirar uma habilitação remunerada, tem outros exames, exame toxicológico. A coisa aperta mais um pouco. Isso não quer dizer que quem não tem uma habilitação remunerada não tenha também responsabilidade, porque um pequeno automóvel, um pequeno carro de passeio, ele faz estrago. Ele acaba com uma família toda. Mas quanto maior a responsabilidade, mais a situação vai apertando. É necessário atravessar o deserto. Se você quer aquela função, um determinado posto, é preciso preparar-se para aquilo. É preciso dar os passos adequados para entrar, para ser admitido em uma empresa, é preciso ajustar-se aos critérios dessa empresa. Jacó, para ele casar com a Raquel, ele trabalhou 7 anos. Ao final dos 7 anos, Labão lhe deu aquela pela qual ele não tinha trabalhado. Mas porque ele amava Raquel, ele trabalhou mais 7 anos para conseguir aquilo que queria. Ou seja, o deserto precisa ser atravessado. Canaã está depois do deserto. Então, antes da travessia, tem algo importante que Deus falou a Moisés. Antes que comece a travessia, primeiro é preciso celebrar a vitória que está chegando. Meu Deus do céu, que coisa, hein, irmão? Que coisa, hein? Eu tenho todo um deserto pela frente e agora Deus me manda celebrar a travessia desse deserto. A passagem pelo deserto. E ele está dizendo que nessa celebração, é preciso que a família coma o cordeiro inteirinho, não pode jogar nada fora, não pode estragar nada. Se a família for muito pequena, é preciso arranjar mais uma outra família pequena e mais uma outra pequena. Não pode desperdiçar o cordeiro. É preciso que a família se alimente do cordeiro. Ou seja, sem partilha, sem solidariedade, não há Canaã, não há travessia. É provável que nem iniciemos a entrada no deserto. Se temos um deserto para atravessar, e todos temos, eles podem ter nomes diferentes para mim, para você, para outras pessoas, mas todos nós temos um deserto para atravessar. É necessário que vivamos a partilha, que vivamos a solidariedade, que vivamos a união, que vivamos a comunhão, porque se isso não acontecer, a Canaã vai ficar mais distante, e o deserto vai ficar mais longe. Quantos Saaras existenciais. Quantos de nós que nunca conseguimos sair do deserto, o deserto só vai ficando mais longo, mais longo, mais longo, mais extenso,
Porque a gente não sabe o que é partilha, a gente não sabe o que é amor, a gente não sabe o que é solidariedade. E em vez da Canaã ficar mais próxima, ela fica mais distante. Porque o que nós estamos fazendo é simplesmente estamos tendo uma atitude de não chegar na Canaã. A Canaã não é lugar de contenda, não é lugar de briga, não é lugar de disputa. Canaã é um presente de Deus para nós. E nós não podemos destruir aquilo que Deus nos dá. É preciso que a família coma o cordeiro. É necessário que o cordeiro seja comido em família. Aqui está o problema, queridos. Por que missionário? É exatamente por isto. Mesmo a comunidade eclesial, ela não mais está sendo uma família. As próprias pastorais que deveriam estar a serviço do corpo. É cada um no seu cada qual, no seu cada um. Cada um isolado, cada um separado. E começam as disputas internas. Ou seja, o cordeiro não é celebrado mais em família. Pensemos nisto. As famílias não estão conseguindo passar pelo deserto, meu irmão. As famílias não estão conseguindo passar pelo deserto porque não comem o cordeiro juntos. Parece-me que Santo Agostinho dizia: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Onde está Abel? É a pergunta de Deus para nós. Onde está o teu irmão Abel? Sem esta consciência, queridos, não há travessia. Sem esta consciência não há sucesso. Sem esta consciência não há sonhos realizados. Sem esta consciência é tudo superficialidade. Sem esta consciência nós não resistimos o deserto. Porque o deserto é lugar de escassez. O deserto não tem comida, o deserto não tem água, e nós precisamos nos ajudar, nós precisamos ter solidariedade para com o outro. Quem come do cordeiro, nunca esqueçamos disto. Quem come do cordeiro tem a marca do sangue dele nas portas da sua casa. Não esqueçamos, as portas é o lugar por onde entramos e por onde saímos. Quando a gente entra pela porta da nossa casa, tem Jesus. Quando entramos na porta da nossa casa, a gente entra com Jesus. Quando saímos de casa, a gente sai com Jesus. Quem entra na nossa casa encontra Jesus. Quem sai da nossa casa sai dizendo que encontrou Jesus. Não basta comer do cordeiro, queridos. Não basta ir à igreja e receber a comunhão eucarística. É preciso carregar, é preciso que essa comunhão seja carregada por nós. Quando de lá nós saímos, a marca do cordeiro precisa ser transportada por aquele que comungou do cordeiro. Assim como não basta também pegar o sangue do cordeiro e pintar a porta da casa para dizer, eu sou cristão. A gente coloca no carro, né, aquelas frases. Propriedade do rei, a serviço do rei. Mentira, tudo conversa furada.
É preciso pintar os umbrais, a porta da nossa casa, com o sangue do Cordeiro. Essa marca de Jesus Cristo precisa estar na nossa vida. Depois leia esse texto, porque tem muita coisa a ser dito por aí. Tem as ervas amargas. É preciso lembrarmos das amarguras, das opressões, das humilhações. Por isso, das ervas amargas, dos sofrimentos, dos trabalhos forçados, das humilhações, das indigências. Quanta escassez. O cordeiro é para comer o cordeiro todo, não é para desperdiçar. Queridos, não estamos em tempo de desperdiçar nada. No deserto não tem fábrica de nada. Estamos vivendo uma vida de desperdício, estamos desperdiçando tempo, estamos desperdiçando energia, estamos desperdiçando produtos, estamos desperdiçando tudo. O cordeiro é para ser consumido, a família é pequena demais, pega mais uma família, ainda está pequena para o cordeiro, pega mais uma, não é para estragar nada. Isso vale para tudo, queridos. Não se está falando aqui apenas de espiritualidade. Mas São Paulo, cabe muito bem aquela palavra que São Paulo disse: a graça de Deus para comigo não foi vã. Eu não desperdicei a graça de Deus na minha vida. É preciso estar com o cajado na mão. É preciso estar com as sandálias dos pés, ou seja, é preciso estarmos de prontidão para a travessia. Como que eu vou atravessar um deserto se eu estou despreparado literalmente? Eu não posso nem pensar em iniciar uma travessia, uma jornada por um deserto. Quantos de nós estamos literalmente despreparados para tudo, queridos? Estamos desqualificados, oportunidades que surgem na nossa vida e a gente perde as oportunidades porque não estamos qualificados, e não estamos qualificados porque desperdiçamos inclusive o tempo que Deus nos dá.